Os meus irmãos, pérolas da graça. O tema da nossa pérola da graça é apóstolos, profetas e outros títulos para dominar o povo. Eu vou repetir: apóstolos, profetas, não foi? E outros títulos para dominar o povo. Nosso versículo inicial está em João, o livro histórico de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 15. Olha lá, Jesus de Nazaré, antes da cruz, faz uma analogia. Ele ainda falava por parábola. Ele disse aos judeus: vai haver um tempo em que eu não vos falarei mais por parábolas, mas eu vos falarei claramente acerca do Pai. Isto aconteceu da cruz para cá, quando o Espírito Santo é o nosso guia, iluminou os olhos do nosso entendimento e ele aclarou todas as coisas. Nós vemos agora perfeitamente, os nossos olhos foram abertos. E ele diz então, numa analogia antes da cruz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É uma analogia. Neste pacto Deus vos trata como filhos. Depois ele diz no versículo de número 16: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Então ele está dizendo: olha, nós estamos num aprisco judaico, mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco judaico. Depois ele diz: a mim me convém conduzi-las. Não é um homem, não é o rei, não é o cardeal de Roma. Ele disse: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá vários rebanhos e vários pastores. Uala! Não, eu vou ler, eles não gostam, mas eu tenho que ler. Meu amado, ele diz que haverá, não havia ainda, mas da cruz para cá, o nosso guia é Cristo, o ressuscitado. E ele disse: só há um rebanho. E só tem um pastor. Não é dois, não é três, não é um na Coreia, não é outro na Espanha, é um só. Porque a igreja é uma só. Não existe duas igrejas. Existem vários CNPJs, mas Igreja de Cristo só tem uma. E só Ele é o pastor dela. Então, na atualidade, existem muitas pessoas tomando prerrogativas para si, dizendo: eu sou apóstolo. Outro diz: eu sou o profeta. Outro diz: eu sou o único pregador das nações. Ouça o que eu vou dizer a vocês: vocês não são nada. Vocês tomam uma prerrogativa para vocês, para enriquecer. Vocês gostam de ter títulos, vocês gostam de ter posição, mas vocês têm que aprender pelo Evangelho da graça de Deus, que o lugar de vocês é no nada. Quem deve ser honrado e exaltado é o cabeça da igreja, e o seu nome é o Cristo ressuscitado. Ele é o pastor. Não conhecemos outro. Bem, pelo menos eu até conheço, mas não reconheço. Eu não tenho pastor sobre a minha vida, homem. Eu tenho Cristo como cabeça da minha vida, e é Ele que eu estou submetido. Nós não seguimos homens.
Alguém pode dizer, ei-lo ali. Ele disse, não vá, não sou eu. Estou dentro de vocês, guiando, apacentando, mostrando, instruindo. Vocês ouvem a minha voz, testifica. O meu espírito testifica dentro de vocês. Pelo menos eu acredito que isso acontece com vocês. Então, neste novo pacto, eles usam, porque são terríveis. O Deus deles é o ventre. São ventre preguiçosos e gostam de usar os títulos escritos aqui para dominar homens. Mas domina quem não tem olhos iluminados, para quem a mente não se abriu ainda. E as pessoas vê eles fazendo o que quiser e não podem fazer nada, porque foi o pastor que disse, foi o pastor que falou. Olha, eu conheci um irmão que ele fumava cigarro demais. Nada contra ele, isso é obra da carne. Meu amado, todo mundo sabia que ele fumava, até Cristo principalmente. Mas quando o pastor chegava, ele corria, metia a bala na boca. Ele tinha mais medo do pastor do que de Cristo. Por quê? Porque eles impõem esse medo. Eles dizem que eles são presidentes da igreja. Eles dizem que são fundadores da igreja. Deixa eu pegar um gancho aqui. Todo local que você passar e ver numa placa dizendo fundador da igreja fulano de tal, corra! O fundador da igreja é Cristo, fundou na cruz. Ele que fundou a igreja com o seu sangue. Então eles vão numa passagem de Paulo, lá quando Paulo escreveu aos Efésios, e se utilizam de um texto para dominar as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha aí. E ele mesmo, se refere a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aí eles se utilizam disso aqui e dizem, olha aí, não tem apóstolo na graça de Deus, não? É Paulo que está falando. E quem deu apóstolo para a igreja foi Cristo. E aí, Gerardo? E aí, que quando você isola um versículo do seu contexto, você deita e rola e faz o que você quiser. Mas quando você descortina, quando você mostra o contexto, você entende. Quando você entra na mente de Paulo, você entende que Deus não iria entregar a sua igreja amada, comprada e regenerada com o seu sangue, e deixar sob o domínio de um homem, e ele tomar a prerrogativa sobre si, dizendo, eu sou apóstolo, e aqui eu faço o que quiser, porque é o que eles fazem aí. E põe de disciplina, e se não dá dízimo, não. Lá o que eles fazem? Maltratam, eles humilham. Então, quando se lê o contexto disso aqui, aí você começa a descortinar. Agora, se pegar isso aqui solto, aí eu digo, Paulo diz que na graça tem apóstolo, e eu sou apóstolo e pronto. E quem falar aqui perde a salvação. E todo mundo, amém. Vamos ao contexto. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Não está só na vida de um homem. Não é privilégio só do apóstolo. Não é privilégio só do bispo. Diz que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. 8. Tem 8? Por isso, leia. Diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então você começa a entender que o que Paulo disse no versículo 11 não é um título para dominar as pessoas, são dons. Então uma coisa
é ter um dom, outra coisa é ter título e fazer disso uma autoridade eclesiástica. Alguém já chegou para vários irmãos nossos e disse assim: sabe o que a gente está falando? Eu sou uma autoridade eclesiástica. Tu é o quê? Autoridade o quê? Isso não é lei de Moisés, meu amado. Todos nós somos uma autoridade em Cristo, todos nós temos a mesma unção, todos nós fomos comprados pelo mesmo preço, todos nós somos morada do Altíssimo. Quer mais autoridade do que essa? Tu não é melhor do que eu, não sou melhor do que você, somos iguais perante o Pai, meu amado. Que vai ser autoridade para mim? Já não basta autoridade governamental, já não basta autoridade secular. Você, homem igual a mim, comprado pelo mesmo sangue, vai querer usar de um título inexistente? Isto é dom. Disse Paulo que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu os dons, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. São dons. Depois ele deu outros para profeta. São dons. Então, o dom é uma coisa, o título é outra. E o dom é meu ou é do Espírito Santo? Do Espírito Santo, porque foi concedido. Como é que eu vou usar disso de um título para dizer eu sou, opa, o único que é Cristo? Haverá um rebanho e um pastor. Ele pode dizer eu sou, o resto não é nada. São dons que ele concedeu. E esse dom está só na minha vida? Este dom está na vida de qualquer uma pessoa que ele quiser manifestar. Você pode ter um dom de apóstolo no teu trabalho. Você pode estar conversando com alguém lá e Deus te dar esse dom. E você começar a revelar a palavra e você mesmo dizer, caramba, cara. Deus pode manifestar em você o dom de profeta e você ser profeta na sua família. Profeta para alguém que está com depressão, para alguém que está angustiado, porque é dom. E o dom é de quem? É de Geraldo ou é de Cristo? De Cristo. E se é de Cristo, ele manifesta na vida de quem quiser. Você recebe? Então você pode ser o que Deus quiser que você seja. Mas eles querem a prerrogativa só para eles. Isto, só eles que detêm a revelação. Aí você vê como é que a coisa é nociva. Aí você tem que estar debaixo da cobertura dele. Você tem que estar debaixo da unção dele. Só que nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. Nós estamos debaixo da unção de Cristo. Nós somos guiados por Cristo. Nós somos rebanhos de Cristo, porque só há um pastor que é Cristo. E quando você entende isto, sai a culpa, sai o medo e sai o pânico. Que por conta disso as pessoas estão algemadas dentro desses alçapões, porque eles são bruxos e feiticeiros, eles ameaçam, tá? Eles ameaçam, diz que se você sair, Deus vai soltar a mão. Diz que você vai passar na moenda, que você está passando na frente do ungido. Todos nós somos ungidos, amado. Todos aqui são ungidos, todos aí pelo YouTube, todos vocês têm a unção que vem do santo. Nós não comemos mais desse regra. Essas ameaças de vocês perdeu o efeito. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem uma vírgula aqui, tá? Olha o que ele diz no 12. Com vista para dominar a igreja, tomar o dinheiro do povo, ter as melhores coisas. Esses dons são específicos para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. É para aperfeiçoar você.
é para iluminar você, é para te dar sabedoria. Não é para usar disso aqui para se ostentar, ter os primeiros lugares. E ter os primeiros lugares, isso é até pouco. Tem lugares aí que você nem vê o cabra, ele já desce numa redoma, no início, o fim, quando sai, parece até nem sei o nome do santo que eu poderia dar para esse cão. Com vista, olha para que Deus concede os dons. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Não acabou não, tem uma vírgula ali, tá? Agora veja o 13, veja o 13, veja o 13. Até que parou. Esses dons de apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, são para sempre? Aqui diz que é até aqui. Até aqui não é para sempre. Diz que esses dons são até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Então, quando você chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento, aquele dom que Deus usou como apóstolo para a tua vida, vai parar ali, e esse dom vai ser em você, e você vai ensinar outro até que. Aí aquele aprende e ensina outro até que. Aí aquele aprende e ensina outro até que. Até o quê? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem exclusividade? Ou isto está em mim, passa para você, você ensina outro, ele ensina outro, até aqui, aí você fica maduro, já não precisa de ninguém te instruir, te ensinar, aí você ensina aquele até que ele cresce, ele ensina o outro, ele ensina outro, e haja uma igualdade. É isso que Deus quer. E todos me conhecerão, do menor até o maior, disse o santo. Segundo o Evangelho da graça de Deus, eu não posso te ensinar ou te mostrar a revelação para sempre, porque o dom da graça foi concedido a cada um de nós. Eu estou aqui edificando para o desempenho. Para sempre, ali diz que até aqui. Alguns já chegaram ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, meu amado, eles isolam esse contexto. Então, se alguém detém para si esse título, ele fica aqui permanentemente. Eles ficam aqui, aí vira aquela empresa de família, né? O pai é pastor, jubila, entra o filho, entra o neto, aquela empresa de família. Paulo disse, não, isso são dons do Espírito Santo até que você cresça. E depois você transmite a homens fiéis e idôneos. E você cresceu, ensina o outro. E você ensina o outro. E todos conhecerão. Ora, alguém pode ter me perguntado, mas Paulo diz que ele estabeleceu o apóstolo na igreja. Olha lá o que diz 1 Coríntios 12, 28. Olha aí. Há uns, eles usam também essa passagem. Estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Olha aí, tem ou não tem apóstolo na igreja? Tem como os dons. Agora, a igreja é um local físico? Alô? A igreja não é um local físico. A igreja pode até se reunir no local físico, mas a igreja de Cristo é espiritual. Neste momento, há igrejas de Cristo na Zâmbia,
a Igreja de Cristo na Polônia, a Igreja de Cristo no Zaire, a Igreja de Cristo em Portugal, a Igreja de Cristo aonde estiver um eleito, e nela quem está estabelecida não é um homem, não é um pastor, não é um bispo, não é o cardeal de Roma. Quem está estabelecida na igreja é Cristo, o cabeça, o dono, o proprietário, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando ele diz lá que ele estabeleceu Deus na igreja primeiramente, é que quando a igreja está reunida, esse dom pode se manifestar. Pode se manifestar em mim, pode se manifestar em você, pode se manifestar nele. O dom é do Espírito Santo. Ou ele não tem liberdade para usar quem ele quiser? Tem. Na igreja do CNPJ que não tem. Mas na igreja de Cristo, ele pode te dar uma sabedoria, meu amado, que homem nenhum pode te contradizer, porque ele chama as coisas que não são para confundir as que são. É por isso que nós não temos espaço lá, porque nós temos a consciência de que tudo isso relatado por Paulo são dons do Espírito Santo. Eu estou à disposição do Espírito Santo. O dom pode se manifestar na tua vida. Você pode ser o meu professor, eu seu aluno. Eu posso ser o seu professor, o seu aluno, porque nós sabemos que quem vai falar por nosso intermédio é o Espírito Santo através do seu dom. Então, a igreja está em qualquer lugar onde as vidas estiverem reunidas. É que os homens não querem aceitar isto. Os homens querem deter esta autoridade e dizer, eu sou pastor. Não é. Se a igreja está reunida, você não é o pastor. Você pode estar pastor. Se a igreja não está reunida, aí nem você é e nem você está, porque você é um membro sozinho do corpo. O cara me encontrou no supermercado e falou, pastor Geraldo? Se está eu e minha esposa aqui, como é que eu posso ser o pastor? Agora, se chega você, chega mais um, a igreja está reunida. Vamos começar a falar, porque pode se manifestar o dom de pastor em você. Você falar coisas aí acerca da palavra que eu jamais poderia ouvir. É o Espírito Santo, tu é membro junto comigo? Sim ou não? Sim. A não ser que você não acredite que o Espírito Santo pode te usar. Quem acredita que o Espírito Santo pode usar alguém aqui, diga uia. Pô, a gente pode estar sentado na praça de alimentação, pedir uma pizza e de repente o Espírito Santo te usar e trazer palavras inefáveis, porque ele tem palavras inefáveis para nós, sim ou não? Sim. Aí eu vou dizer, você não pode falar porque você não é pastor. E não é mesmo, o pastor é Cristo. Mas eu reconheço que o dom do Espírito Santo se manifestou em você, e você trouxe algo de novo para mim, que edificou a minha vida. É isto que é o dom de apóstolo, de pastor, de profeta. Quando a igreja está reunida. Se a igreja não está reunida, o dom não vai se manifestar. Para quê? Se o dom é para edificar a igreja. É claro, meus amados, que muitas reuniões por aí não são para exaltar a Cristo e o dom não se manifesta. Que são para contendas, são para briga, são para falar um do outro, são para atacar, são para tomar dinheiro, e o Espírito Santo não se manifesta. Mas no local onde as vidas estão centralizadas, presas, arraigadas a Cristo, aonde a reunião é cristocêntrica, o louvor flui, a adoração flui, a palavra flui, e as vidas são edificadas e Cristo exaltado. Você compreende isto? Então foi por isso que Paulo diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, e a igreja não é um local.
A igreja não é um local físico. A igreja até se reúne num local físico. Mas um lindo aplauso ao Senhor por isso.